Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus maravilhoso, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, ó Deus. Eu sei que a sua presença é real. Eu creio, ó Pai, que o teu Espírito Santo paira sobre este lugar, ó Deus. Pai, quebrante cada vida que aqui está, ó Deus. Seja com o Timóteo neste momento, ó Pai, que ele seja um canal, ó Pai, do Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, ó Pai, para trazer a tua palavra às nossas vidas, ó Deus. Leva-nos cativos, ó Deus, essa noite, ó Deus, para ouvir tão somente, tão unicamente, ó Pai, exclusivamente a voz do Senhor, ó Deus. Que não possamos sair daqui, ó Deus, da maneira como entramos, mas que possamos sair daqui mais sedentos pelo Senhor. E certos, ó Deus, de que o Senhor faz morada, Pai, permanente nas nossas vidas. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém, Deus. Boa noite, igreja. Podemos assentar, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Timóteo, eu estou aqui na igreja tem uns 4 anos. E eu tenho um grupo familiar, que é o grupo familiar da Amanda, que reúne toda quinta-feira, na casa do Guilherme, da Lívia e da Paula. E cadê o pessoal do grupo familiar aí? Amém. Amém. Então, o que eu preparei essa noite, eu normalmente, quando eu ministro no grupo familiar, quando eu tenho conversado com irmãos, compartilhando coisas do Evangelho, eu realmente sou voltado muito para a prática. Eu gosto de expor coisas práticas que a gente está vivendo como Evangelho. Se a gente realmente tem pregado o Evangelho através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos, das nossas crenças, do nosso tratar com o nosso irmão. E se a gente tem feito o mundo enxergar a gente como pessoas diferentes, especiais, pessoas realmente separadas, santificadas para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Porque o que eu creio como verdade na minha vida é que a gente não está aqui em vão. Todos nós, de forma individual, particular, íntima, tem dentro de si um propósito que Deus revela para você diariamente. Agora basta você querer enxergar esse propósito. E não só enxergar, como ter coragem e obediência para praticar aquilo que Deus tem reservado para você. E é nesse clima de unidade, de comunhão, eu realmente, esses tempos, tenho me voltado com o meu próximo, principalmente aqui da igreja, como um irmão mesmo em Cristo. Pessoas que têm defeitos, mas pessoas que têm qualidades, têm virtudes, e querem usar essa virtude em prol do reino de Deus. E é muito lindo ver pessoas com diferentes dons se unindo em prol do reino de Deus, não se unindo em prol não querendo se vangloriar, ter vaidade e, por consequência, criar rixas, mas renunciar todo o seu ego, renunciar toda a sua cobiça, toda a sua vanglória e oferecer diante de Deus. E renunciar aquilo que agrada a si mesmo em prol de servir ao reino do Senhor. E é exatamente isso que eu quero ministrar aqui essa noite. Das nossas atitudes, das nossas crenças. Quero também expor aqui algumas verdades que precisam ser faladas, porque eu creio como verdade no meu coração. E eu não quero falar aqui coisas que eu não creio, coisas que eu vejo os outros falarem. Eu quero falar aqui como é a minha vida com Deus. E uma vez que Deus fala comigo de uma forma, eu tenho que repassar essa forma para vocês. Essa é a minha vontade no meu coração. Não quero aqui, eu preparei um tema com o título de regeneração, novo nascimento. Meu objetivo aqui não é criar em você, ofender você, julgar você se você foi salvo ou não, mas eu quero sim confrontar você, a sua salvação, com base no seu comportamento como cristão. A gente como igreja tem que pensar que a gente é o sal da terra. O sal, se não está salgando o mundo, não serve para nada. Então realmente é preciso a gente nos atentar para essa questão da nossa atitude, que a nossa atitude nada mais nada menos representa a nossa crença. Nossa atitude é só uma consequência do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente crê. E se nós cremos em Deus, temos que agir como cristãos verdadeiramente, não como cristãos nominais.
realmente, eu até separei aqui, o tema evangélico hoje está banal. Hoje, você dizer que é evangélico não significa quase nada. Significa, às vezes, objeto de zombaria. O evangélico hoje ele é famoso porque ele é aquele cara que compra e não paga. Ninguém quer fazer negócio com evangélico. Porque realmente muitos evangélicos, até mesmo pastores, criam dívidas, realmente acham que é alguma coisa e esquece do dever dele como cristão, como cidadão até mesmo. Então, realmente, eu quero trazer essa noite aqui um alerta para nós que dizemos ser cristãos. Se a gente realmente é cristão de prática, se a gente realmente crê em Deus, ou se nossas atitudes revelam uma incredulidade em Deus, uma insensibilidade no Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas que saem da igreja e vão para lugares totalmente mundanos, seculares, e o coração dela nem se entristece. Às vezes a pessoa falou a noite inteira bobagem, fofocou, e ela chega em casa e vai dormir naturalmente. Aquilo lá não age no coração dela, traz uma revolta santa de mudar sua postura diante do pecado, que é natural de todos os seres humanos. Eu não estou defendendo aqui que você não tem que ter pecado, que você não é pecador, muito pelo contrário. O que eu quero passar aqui essa noite é que nós somos pecadores, porém nós lutamos para ter a santidade. Ou melhor dizendo, somos santos que lutam contra o pecado. Porque o pecado não tem mais poder em nós, amém? Lá em 2 Coríntios, não precisa abrir a Bíblia, 2 Coríntios 13, versículo 5, Paulo fala: examine-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Recomendação também de Tiago, lá em capítulo 2, verso 17 de Tiago: a fé sem obras é morta em si mesma. Não que para você ter fé é necessário você praticar boas obras, mas se você, uma vez que você professa sua fé, você realmente tem que ter comprovação da sua fé através das suas atitudes. Já ainda muita incoerência nossa em dizermos que cremos em Deus, que confiamos em Deus, porém, a primeira dificuldade que aparece na nossa vida, nós temos a tendência, muitos de nós querem desistir das promessas de Deus em nossas vidas e partem para um meio mais fácil, o conveniente, o que o mundo faz, que é o pecado. Como foi ministrado aqui no louvor, ministrado na oração da Lorena, nós ainda não entregamos por inteiro a Deus. Ainda tem muita incredulidade no nosso meio. Queremos a Deus, desejamos a Deus, falamos que queremos ser a luz, que impactar essa geração, mas ainda as nossas atitudes revelam a gente uma tamanha insegurança, uma tamanha incredulidade e, acima de tudo, uma tamanha insensibilidade às coisas de Deus. Como nós vamos ser cristãos se nós antes não somos santos? Meu objetivo aqui é justamente isso, é confrontar você, é ver se você realmente é um santo, separado em Deus. Em contrapartida, eu não quero que vocês confundam, não vamos ser tolos ao imaginar que ser santo é ser politicamente correto, é ter um comportamento moral e ético exemplar. Isso não tem nada a ver. Porque o santo, de acordo com Efésios 1, versículo 4, é o nosso propósito de vida, é sermos santos. Nosso propósito de vida não é necessariamente ser felizes, ter momentos prazerosos, ter momentos alegres. Eu sei que isso é bênção, todo mundo quer ter em suas vidas, mas nosso propósito na terra aqui como cristão não é isso. Nosso propósito é ser santo. E ser santo é muito diferente de ser politicamente correto, de ser moralmente visto como uma pessoa boa, de ter um comportamento ético exemplar. Isso não tem nada a ver. Isso, aliás, me lembra uma história, uma passagem da Bíblia, que é a de Nicodemos. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Praticamente todo mundo. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era uma autoridade dos judeus na época de Jesus, contemporâneo de Jesus. Ele realmente, até depois da sua morte, ele se tornou um santo perante a Igreja Católica. Ele é reconhecido hoje como São Nicodemos, devido ao seu comportamento moral extremamente exemplar. Seu comportamento moral extremamente exemplar credenciava ele a ser considerado como uma autoridade entre os judeus. Porém, Nicodemos tinha algo que a gente pode ter essa noite, que era uma humildade. Ele chegou em Jesus, que está lá queria que vocês abrissem,
suas Bíblias, está lá em João, verso 3. João, verso 3, do verso... Primeiramente, vamos ler do verso 1 ao 8. Lá fala assim: o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Simplesmente isso. Ele falou: Nicodemos, em outras palavras, ele vai dizer aqui mais em frente, você tem que nascer de novo. Simplesmente isso. Tudo que você leva aqui, que levou até aqui, não valeu de nada. Esse comportamento moral exemplar que você tem, para mim é visto como nada. Porque as nossas justiças são como trapos de imundícia. Lá em Isaías fala isso. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Vou repetir: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Amém? Então, separei aqui 5 traços, evidências de pessoas regeneradas. E esses 5 passos, eu queria que vocês realmente, a partir do momento que eu estiver falando para vocês, expondo-se aqui essa noite, que vocês realmente, a cada passo que eu falar aqui, a cada evidência que você tem que ter como que uma pessoa regenerada tem, eu queria que a gente aplicasse isso em nossa vida. Perguntasse se realmente eu sou uma pessoa regenerada. Porque se realmente eu sou uma pessoa regenerada, implica em atitudes de pessoas regeneradas. Implica em atitudes cristãs. Implica não só em atitudes meramente morais, legais, bonitas de se ver. Mas implica em uma mudança do nosso ser, da nossa alma, do profundo do nosso espírito, que nos credencia a ser visto e a ser reconhecido como cristão. Não necessariamente ser bonitinho, vir na igreja todos sábado, vir na igreja no domingo, usar a camisa de eu sou crente, eu sou cristão, Jesus é Salvador, postar no Facebook, eu confio em Deus. Não é necessariamente isso. É claro que a pessoa que ela é salva, ela demonstra suas atitudes salvas. E uma delas pode ser essas que eu falei. Mas isso não é tudo. Não quero que a gente não pode confundir mais o que é ser salvo. Salvação implica em um regenerar, um novo nascimento. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês realmente nasceram de novo? Eu realmente nasci de novo? Porque dos 5, o primeiro que eu separei é nascimento do seu eu espiritual. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Está lá no verso 3. Nós não queremos, não tem como fazer, através de meios naturais, a gente acreditar que a gente nasceu de novo. Nicodemos ainda indagou Jesus: mas Jesus, como assim? Como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Isso não é impossível. Isso é impossível, não tem lógica. A mente dele estava totalmente natural, não tinha nada de espiritual ali. Ele estava totalmente embasado em conhecimentos científicos, em naturalidades humanas. Quantas vezes a gente indaga Deus como se fosse um objeto humano? Fala: Deus, mas se A é 1 mais 1 igual a 2, então 2 mais 2 igual a 4. Tipo assim, sua forma de tratar comigo não está sendo natural, não está sendo lógica. Quer saber? Eu acho que essa história da Bíblia é totalmente uma mentira. Eu vou parar de acreditar nisso aqui, porque eu não estou vendo lógica. Olhando para as circunstâncias. Quantas vezes olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para o que é espiritual?
Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Aleluia. Esse poder de Deus que nos faz progredir cada vez mais na mensagem de Deus. Porque se olharmos para o mundo está realmente não entendendo nossas atitudes. O mundo está falando, desiste do seu Deus, cadê seu Deus? Você está aí passando dificuldade, você está estudando 3 anos para um concurso e nada, que Deus é esse que não faz nada na sua vida? Ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele são loucura e não consegue discernir, porque elas são discernidas espiritualmente. O mundo não nos entende, o mundo não sabe, porque num sábado à noite, com muitas festas aí, muitos bares, muitas cervejas, muitas promessas, ofertas boas, e a gente aqui renuncia tudo e está aqui servindo a Deus, servindo para o irmão, ligando para o irmão e falando, vamos perseverar junto comigo, vamos para a igreja. O mundo não entende isso. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque para ele são loucura. Não consegue discernir, porque elas são discernidas espiritualmente. Me permita falar aqui do sexo. É natural do homem ter devido ao propósito de Deus de procriação, de reprocriação natural, termos um instinto sexual, uma vontade sexual. Mas o mundo não entende por que a gente quer guardar isso para o casamento. Eles não sabem que quem fez o sexo foi Deus. Então Deus que tem propósito no sexo, que é só depois do casamento. O mundo não entende isso. Quando você fala que não faz sexo com o namorado, as pessoas te ridicularizam. Porque eles não sabem que o casamento tem um propósito. Eles não conseguem discernir isso porque esse propósito é espiritual. Eles estão cheios de mente natural. Eles pensam que se foi incumbido uma vontade, uma necessidade no seu ser, ele realmente tem que satisfazê-la. É escravo do seu próprio corpo. Ele não morreu para o seu próprio corpo. Essa é a segunda coisa que eu quero passar aqui. Para você nascer de novo, você tem que morrer seu homem natural. Realmente, nossa carne está morta. Nossa carnalidade está morta. Nossa sensualidade está morta. A nossa cobiça sexual está morta. A nossa inveja está morta. Estamos fazendo morrer nossas invejas, nossas iras, nossas disenções, nossas facções, nossas cobiças, nossa falta de amor ao próximo, falta de sensibilidade às necessidades alheias. Eu vejo homens aqui e ali, homens cristãos que cobiçam mulheres e não vê que aquela mulher ali tem uma necessidade, tem uma carência. E em vez de querer cuidar dela, está querendo usurpar mais ainda da coitada. É difícil, mas essa é a realidade do nosso meio. E mulheres, em contrapartida, em vez de querer desprender de certos vícios, de diversas carências em Deus, põe todas as suas expectativas em um homem que é falho. E é mais decepção, é mais incredulidade. Não aprendemos a matar nossa carne diariamente. Matamos às vezes num acampamento, num culto abençoado, num pastor abençoado que vem aqui, mas no nosso dia a dia estamos cheios de cobiças naturais. Matamos nossa carne periodicamente e não todo dia. Compare a igreja aqui, depois do acampamento, com um intervalo de 1 mês que já deu, tanto de gente que já esvaziou. Tantas pessoas que estão com sono, que estão em casa, ou pessoas que querem festar um pouquinho, estão na festa, estão deixando de perseverar aqui na igreja. Ou até mesmo, falando de um caso específico aqui, por que nós não renunciamos nossa carne, nosso conforto no domingo de manhã e vamos aqui vir na escola dominical amanhã? Porque o sono para a gente parece ser muito mais vantajoso nosso dormir do que o ir à igreja. Ainda temos muito que aprender, muitas atitudes para comprovar que realmente somos nascidos de novo. Porque o nascido de novo tem que matar a sua carne. Romanos 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Essa é a proximidade que a gente tem em Cristo. A proximidade que a gente tem em Cristo é a morte de Cristo. Se Cristo morreu, nós também temos que morrer. Morrer para quê? Morrer para o pecado, morrer para a nossa carne,
morrer para nossas vontades instáveis da nossa alma, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, nossas vontades. Porque o que eu quero hoje, amanhã eu já não quero mais, e eu quero realizar hoje, amanhã eu quero realizar mais, e mais, e mais, e mais, e chega no fim das contas, eu não estou nada satisfeito comigo mesmo. E a gente ainda queremos projetar essa insatisfação em Deus, sendo que Deus fala, morre, crucifica a si mesmo, aquele que vier até a mim, negue-se a si mesmo, e toma sua cruz e siga-me. Aquele que não é capaz de renunciar seus pais, sua mãe, sua família, não pode ser chamado discípulo meu, porque não está negando a si mesmo. Romanos 6, verso 8. Ora, se morrermos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Não adianta termos nascido do Espírito se não estamos morrendo a nossa carne. Então não vamos ter vida. Só vamos ter vida com Deus se realmente morrermos para nossas carnes. Morrer para nossa carne também implica em morrer para o que é de direito nosso. O que eu estou falando? Estou falando das nossas atitudes no nosso dia a dia. O irmão que age com a gente de forma ofensiva, que a gente crê que não é justo eu escutar isso desse irmão. Escutar isso da minha mãe não pode. Escutar isso do meu irmão não pode. Quer saber? Eu vou pagar a ofensa dele. Vou pagar a ofensa, o machucado que ele fez em mim. Eu sou uma pessoa de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso sofrer essa ofensa não, eu vou retrucar. Se eu estou no trânsito e alguém fecha meu carro, uai, que irmão é esse que está fechando o carro aqui do crente? Buzina nele. Não morremos para o nosso direito. Estamos cheios de direitos, cheios de expectativa nos outros, que os outros têm que cumprir nossas vontades. Se eles não cumprirem nossas vontades, é ira, é briga, é inveja, ciúme. A morte da carne implica em abdicação dos próprios direitos. Morte da carne não é necessariamente para aquele pecado que é expressamente visível, é aquele pecado que está no íntimo de você, que só você sabe. O Espírito Santo, se ele realmente habita em você, ele avisa você: olha, é preciso rever certos conceitos. O Evangelho é expresso em sua vida e é cheio da glória de Cristo quando você morre com Cristo. Realmente não é fácil. Romanos 8,17. Somos co-herdeiros em Cristo quando participamos dos seus sofrimentos. Se somos filhos de Deus e Deus é herdeiro de Cristo, e Cristo é herdeiro de Deus, nós também somos co-herdeiros em Cristo. Olha o que Paulo fala lá para a gente, lá em Romanos 8, versículo 17. Somos co-herdeiros de Cristo. Se Cristo passou por todas essas tribulações, mais adiante Ele vai ser glorificado. E nós também seremos glorificados. À medida que essa terra, que esse mundo natural nosso acabar, seremos glorificados. Como? Se sofrermos, se partilharmos os sofrimentos que Cristo sofreu aqui na terra. É morte dos desejos, morte da própria vontade, é entrega dos seus sonhos, até mesmo dos seus sonhos. Quantas vezes achamos que temos uns sonhos nobres e idolatramos esses sonhos, e pomos os sonhos acima de Deus, e Deus é nada mais, nada menos que um intermédio para conseguir aquele sonho nosso. É aquela prosperidade financeira, aquela cura, até mesmo uma cura, aquela aprovação dos outros, reconhecimento dos outros, e tudo aquilo lá é nobre, tudo bem, mas isso não pode ficar acima de Deus. Muitas pessoas têm se chegado a Deus para nada mais, nada menos como uma ferramenta para conquistar essas coisas. Que isso é idolatria. Deus não vai te dar. Ele não está te dando por causa disso. Ele quer primeiro que você quebre essa idolatria. Porque as bênçãos é legais sim, mas você não precisa perseguir bênção. Deus já te deu todas as bênçãos possíveis. Tem pessoa ainda seguindo, correndo atrás de bênção, sendo que ele está com abençoador. Se você está com Cristo, você não precisa de bênção mais nenhuma, não. É a bênção que vai te perseguir. Queremos ainda, a falta de fé nos faz passar essa vergonha de querer fazer campanhas espirituais e orações frias para ver se a gente consegue essa bênção, sendo que a bênção já é nossa, por direito, porque cremos em Deus, que é o dono das bênçãos.
Deus é muito maior que sua vontade de ser feliz aqui na terra. Sua vontade de ser feliz aqui na terra baseia em conceitos, às vezes, muitas vezes mundanos. Porque estamos sim em contato com o mundo. Temos uma televisão ligada, a gente sai na rua, tem outdoors espalhados, vendendo uma falsa mensagem da felicidade. E a felicidade não é, gente. A felicidade não é você ficar rico, não é você ter muitos amigos, não é nem você ter uma família feliz. A felicidade, que eu quero falar aqui, é o terceiro tópico, é a alegria e a adoração em Cristo. O mundo pensa, né? Aquele cristão está lá sem fazer as vontades da sua carne, então logicamente ele não é feliz. Aí pensa que o cristão é triste, porque ele não é escravo da sua carne. Então o mundo julga os cristãos como pessoas tristes, infelizes, insatisfeitas. Mas nós, que somos cristãos, cremos que nossa alegria não está no que a carne faz, no que a carne acha que é o correto. Nossa alegria está em Cristo. Somente em Cristo que temos alegria. Chega desse falso conceito de felicidade que ainda eu sinto que toma posse de muitos corações. Eu sinto que toma posse do meu coração. A alegria é apenas em Cristo. O vício do prazer nos impede de procurarmos a felicidade em Cristo. Muitas vezes confundimos a alegria em prazeres, em sensações agradáveis. Às vezes o que o mundo vende para a gente, a felicidade, é uma sensação paradisíaca, de 100% prazer, de 100% conforto. Muitas pessoas, falar aqui de novo, cobiçam ser ricos, porque querem ter o prazer que um rico tem, querem realmente desfrutar de momentos confortáveis, andar no carro confortável, poder viajar. Mas ele também não vê o outro lado da moeda, que o rico tem um mundaréu de responsabilidade, que ele não está ali em vão não, ele não chegou ali em vão não. Então as pessoas querem um conforto. Eu ouvi uma frase no Facebook semana, achei legal. As pessoas querem a sombra, mas poucos plantam árvore. A todo momento nosso corpo está pedindo conforto, prazer, e a poucos momentos estamos dispostos a renunciar a esse conforto. Por quê? Falta de fé em Cristo. O regenerado se alegra em Cristo, pois sua felicidade e alegria está na sua santificação e não nas circunstâncias. Quantas vezes enfrentamos momentos adversos em nossas vidas? Me permita falar um pouco agora do sofrimento. Sofrimento nada mais, nada menos que é o não cumprimento dos seus desejos. Você tem um desejo, um sonho, seja lá qual for o aspecto do seu desejo, e você tem uma realidade. E a lacuna desse desejo da realidade é o seu sofrimento. Às vezes são pedidos, até mesmo promessas de Deus não cumpridas. Esse sofrimento às vezes é uma vontade não realizada. Enfim, aquela distância, aquela lacuna entre o seu idealizar e a sua realidade, chama-se por sofrimento. Tanto é que o budismo, ele prega o quê? Não sei se vocês já teve curiosidade de pregar o budismo, mas Buda fala que para você conseguir seu objetivo aqui na Terra, você tem que simplesmente eliminar essa lacuna. Você tem que ter o seu karma. Você tem que sofrer feito louco. Você tem que negar a si mesmo tolo, que é você eliminar seus sonhos, eliminar suas vontades, eliminar seus desejos e apenas se contentar com a sua realidade. Se você nasceu pobre e tem sonho de ficar rico, já era. É a casta indiana, né? Você vai permanecer pobre pro resto da sua vida. E não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho prega que entre essa lacuna do seu desejo, da sua realidade, tem um Cristo que quer manifestar o seu propósito dele na sua vida aqui na Terra. O Evangelho prega que entre essa lacuna, entre o desejo e a realidade, tem uma lacuna muito maior em nossas vidas, um vazio muito maior, que é a nossa santificação em Deus, que é o nosso conhecer a Deus. Nossa necessidade definitivamente nossa felicidade não é circunstâncias, é Deus.
Não é circunstâncias favoráveis que determinam a nossa felicidade. O que determina a nossa felicidade é a nossa confiança em Deus. Realmente a gente fica, às vezes, até um pouco paranoico quando vê pessoas felizes que não tem nem a metade que a gente tem. E a gente querendo cobiçando muito mais. Porque aquela felicidade daquela pessoa não está nas circunstâncias, não está nos momentos de conforto que a vida proporciona para ela. Sua felicidade, a sua alegria está em um Cristo que cuida dela. Sua felicidade está na sua fé que o Cristo é Salvador. Pedro, quando ele andou sobre as águas, a gente vê duas faces da moeda aí também, né? Pedro andou sobre as águas e Pedro parou de crer e afundou nas águas. Pedro, quando ele estava em fé, a circunstância utópica, irreal, superou essa impossibilidade humana, lógica, de andar sobre as águas, porque ele estava em fé, fito em Jesus, autor e consumador da fé. Tanto é que ele estava se dirigindo a Cristo, olhos fitos em Deus. Os olhos fitos em Deus impediram dele chegar à realidade aqui presente e fez ele fazer o impossível, que é andar sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para o mar e viu que ele estava fazendo uma loucura humana, ele parou de crer em Deus, olhou para as circunstâncias, parou de crer em Deus, afundou. A circunstância, a crise, necessariamente, a crise é uma linda oportunidade de se chegarmos perto de Deus. C.S. Lewis fala, sofrimento é um megafone de Deus para falar, para ministrar a tua palavra através desse mundo turbulento, barulhento. O mundo é barulhento, a gente não enxerga, a gente não quer, é muita televisão, é muita informação e a gente esquece da palavra de Deus. Muitas vezes, então, Deus permite, Deus de forma nenhuma se alegre no nosso sofrimento, mas Ele pode permitir sim o nosso sofrimento para que possamos realmente rever nossos conceitos, possamos realmente nos voltar para Deus. Realmente Ele tira alguma coisa ali que era uma idolatria que a gente tinha. Ele quebra a idolatria para provar que a suficiência não é em coisas, não é em circunstâncias, é em Deus. Nossa suficiência como pessoa regenerada tem que ser em Deus. Se as coisas estão boas, glória a Deus. Se as coisas estão ruins, glória a Deus também. Quantas vezes a gente está em momentos de dificuldade, momentos de crise, e não confiamos em Deus, e mesmo assim Deus com sua misericórdia Ele age em nosso favor, e nós temos aquela situação transformada. E ainda mais tarde a gente fica todo sem graça perante Deus, falando, Deus, o Senhor fez. O Senhor fez mesmo sem eu ter fé no suficiente no Senhor. Mas o Senhor fez, e Ele realmente faz. Nossa necessidade definitivamente não é coisas, não é circunstâncias. Nossa necessidade é crer em Deus, nos aprofundar em isso. Estamos aqui na igreja para crescer, crescimento nessa confiança em Deus. O conhecimento da palavra de Deus é fundamental, porque sem o conhecimento não temos intimidade com Deus, não temos aprimoramento da nossa fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus também fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Duas lógicas aí incumbidas, né? Se nós não lermos a palavra de Deus, não vamos produzir fé. E se nós não temos fé, não temos como agradar em Deus. Então, realmente, para confiar em Deus, é necessário que você conheça a Deus. É uma pergunta. Se você uma segunda pergunta que eu quero deixar essa noite. Você é uma pessoa regenerada? Você confia em Deus? Ou você continua olhando para as circunstâncias? Realmente, humanamente falando, tem situações que são irreversíveis, como a do Pedro andando sobre as águas. Uma situação impossível, humanamente falando. Aquela doença que algum parente seu tem, é impossível, humanamente falando. Aquele trauma que você guarda desde criança, humanamente falando, também é impossível. O que mais a gente tem aí? Pessoas velhas que guardam trauma de infância e nunca procurou tratar. E vive eternamente cultivando seu pecado. Eu vejo um aspecto
violento do pecado, que o pecado ele nunca necessariamente é aquilo que a gente está vendo, ele sempre tem um buraco mais embaixo, é sempre um trauma que está sucedendo o pecado, precedendo o pecado, perdão. É um trauma, é uma coisa não corrigida, um rancor, uma amargura, uma falta de fé em Deus. E aquela pessoa, em vez de procurar o tratamento na igreja, em vez de procurar o tratamento, se abrir em Deus, ela cultiva aquele pecado dentro dela. E mais cedo ou mais tarde vai ser manifestado através de atitudes de incredulidade a Deus. Às vezes falamos aqui que temos que rever nossos conceitos, temos que ter um comportamento, ainda que não é tudo, mas temos sim que ter um comportamento, uma reputação irrepreensível. Porque a reputação que não é irrepreensível, aquela má reputação que você guarda, é fruto de um pecado que você tem. Você não manifesta essas atitudes porque você é bonitinho. Não, é porque você tem uma rebeldia diante de Deus. E a pessoa cristã, não que ela nunca teve essa rebeldia, ela tem essa rebeldia. Mas ela simplesmente abre o jogo para Deus. Fala, Deus, eu tenho esse trauma. Eu tenho esse complexo de rejeição, talvez. Eu ponho diante de ti, eu ponho diante de tuas mãos. Eu quero ser reconhecido entre os homens, quero ter aprovação humana. Mas eu quero, acima de tudo, ter o Senhor. Não quero em nenhum momento falar que você, como cristão, como pessoa salva, não peca ou não tem trauma. Mas eu quero dizer, se você é realmente salvo, você tem um ódio ao pecado. Você vê que o pecado é uma saída barata que você encontra para os seus traumas, para os seus complexos, para os seus vícios. Pessoas estão aqui, pessoas viciadas em algumas coisas, não sabem de onde vem o vício, mas vem de uma insatisfação da alma. A alma ela tem um mundaréu de vontade. E fatalmente você teve decepção através da sua vida. O único que eu garanto é que essa noite que todo mundo já teve decepção na vida. Seja em qual hora for, teve decepção. E essa decepção não tratada diante de Deus pode trazer, lógico, fatalmente vai trazer traumas. E esses traumas vão se converter em pecado, em atitudes pecaminosas, quero dizer melhor. Porque o pecado é natural a todo homem. Por isso que a nossa luta contra o pecado, eu repito, não pode ser no sábado, não pode ser num grupo familiar, tem que ser diariamente. A gente quer selecionar alguns pecados e outros pecados a gente quer deixar passar em branco. Mas lá na Bíblia fala, nunca vi isso aqui na igreja, pra ser sincero, mas a gula é um pecado, está na Bíblia, Gálatas 5, se não me engano. A gula é um pecado. Tudo que é de vontade de nossa carne, não procede do Espírito, é pecado. A dúvida é um pecado. Definitivamente o pecado não é só você xingar seu irmão, deixar de perdoar seu irmão, ou ter atitudes típicas da nossa sociedade moderna de rebeldia de Deus. Não é, por exemplo, não é você ir numa boate, não é você beber cerveja. Tem pecado muito mais grave que isso. Seu corpo é pecado. Sua origem é pecaminosa. Nós somos filhos de Adão. Quando nascemos, já somos pecadores por natureza. Ninguém precisa ensinar para a gente a pecar. A gente já sabe sozinho como é que peca. Pega um bebezinho de 1 ano, 2 anos e vê aquele bebezinho esgoelando. Muitas vezes aquela atitude daquele bebê, é um bebê puro, mas é um bebê pecaminoso. Imagina aquele bebê se fosse forte no colo da sua mãe. Se ele não ia usar da sua violência para satisfazer aquela vontade dele de não querer mamar ou de querer ser mimado pela mãe. Graças a Deus ainda não desenvolveu a força, mas se um bebê fosse, se uma criança fosse forte, tivesse uma força física, realmente ia ser perigoso. Porque o pecado a gente não precisa aprender a pecar. É natural. Nossa infância, do nosso concebimento ao mundo natural. Então, o quarto tópico que eu quero dizer aqui é que a pessoa regenerada, ela confia em Deus. Sua alegria está na sua santificação. Ele crê que são passageiros à dor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Realmente, naturalmente falando, somos fracos. Realmente, nosso corpo natural não nos possibilita confiar em Deus. Essa confiança em Deus, como Paulo mostra aqui nas suas cartas, é feita através de atitudes de confessar a sua fragilidade como homem. Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele está começando a escrever para os Coríntios, ele fala ali que o visitar dele, a igreja que ele tinha feito, foi através de angústia, foi através de dor, foi através de insegurança. Ele confessa isso, que a carne dele estava realmente totalmente insegura. Então, isso nos supõe a falar que todo o poder milagroso que Paulo fez ali, aquela obra santa de Deus, foi exclusivamente o poder de Deus, nada veio dele, extremamente nada. Confiança em Deus é isso, não é você querer fazer coisas para convencer a Deus que você é bom, é justamente você não fazer coisa nenhuma. A confiança vem de uma atitude do outro e não de você. É claro que a corrupção do homem faz a gente querer convencer os outros a confiar na gente. Mas a verdadeira confiança vem no que o outro faz por você, não no que você faz para ele. Nossa verdadeira confiança vem no que Cristo fez para a gente na obra da cruz. Não o que a gente pode fazer com Ele, por Ele, através de nossas falsas atitudes santas. A verdadeira confiança é quando nada na sua vida está certo, todo o seu planejamento foi por água abaixo, todas as suas circunstâncias estão desfavoráveis, mas você mesmo assim vai lá no seu quarto, na sua cama, ajoelha e fala: o Senhor está comigo. Por mais que minha circunstância esteja desagradável, esteja em crise, mas o Senhor é o dono da minha vida. Eu escolho confiar no Senhor. Eu escolho renunciar à minha própria carne em prol da minha confiança em Ti, porque eu sei que o Senhor já fez a obra redentora. Eu sei que por mais que às vezes eu não possa ter toda aquela felicidade que eu planejei aqui na terra, lá no céu eu vou colher isso tudo. E se eu participei do sofrimento de Deus aqui na terra, se eu fui fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, ganharemos a coroa da vida. Pessoa realmente que é regenerada, ela não olha na sua vida natural, ela está sempre conectada à sua vida espiritual, à sua eternidade, promessa de eternidade. É legal mesmo termos decepção com a vida natural, que nos desperta a vontade de termos logo a vida eterna, de morarmos com Deus. Essa é uma realidade talvez mais verdadeira possível, que a morte é a única certeza que nós temos. A morte do nosso corpo físico é a única certeza que nós temos. Essa semana mesmo, nosso amigo Tiago perdeu um tio. Tiago, nada mais, nada menos que seu tio se foi agora, mas logo daqui a uns anos é a gente que está indo. Não quero aqui falar que seus sonhos não vão ser cumpridos. Vão ser cumpridos sim, nós vamos ser felizes, vamos colher o melhor dessa terra, mas para a honra e glória de Deus. Não vamos deixar de achar que nossos sonhos aqui na terra é melhor e maior do que os nossos sonhos realizados lá no céu. É isso que realmente importa. Esse intervalo aqui de 80 anos é muito pequeno perto da infinidade do céu. É muito pequeno. Então, se nós temos sabedoria, vamos olhar para a eternidade. Ter sabedoria nada mais, nada menos é isso. É confiar em Deus, é ter temor em Deus, de que essas coisas aqui na terra vão passar. Em 2 Coríntios mesmo, 4, lá no verso 16, Paulo continua falando: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles.
Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sofremos sim, mas não podemos fixar nossos olhos no nosso sofrimento, no que a gente está vendo, porque é transitório, vai passar, a dor passa. Mas o que não se vê é eterno, amém, igreja? Pessoa regenerada, ela confia em Deus. Quarto tópico, para fechar esse quarto tópico, pessoa não confia nas suas próprias habilidades naturais, nas suas circunstâncias, nos seus vínculos aqui na terra. Ela confia em Deus. Ela sabe que ela está aqui na terra como um peregrino, e que mais cedo ou mais tarde o propósito dela aqui na terra vai se findar, e ela vai estar preparada para a verdadeira vida. Aliás, a vida é única. Nós somos eternos. Nós somos eternos que estamos passando um momento transitório, que é essa vida aqui na terra. Nossa alma é eterna. Nosso corpo que é mortal, nossa alma é eterna. E nosso corpo nada mais, nada menos que é feito para expressar o que diz a nossa alma. Essa é a utilidade do corpo. O que o seu corpo está dizendo? O que o seu corpo está dizendo? O que sua alma diz sobre você? O seu corpo está se expressando através dos seus gestos, através das suas atitudes, através do seu agir, através da sua insensibilidade, através da sua carnalidade ou espiritualidade. A expressão, a comunicação, nada mais, nada menos, é aquilo o que a alma expressa, o que a alma quer expressar. E a alma é eterna, o corpo é mortal. Não seja escravo do seu próprio corpo. Não seja escravo do seu próprio corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem a alma e tem um terceiro elemento também, que é o Espírito Santo. Então seu corpo, ele é abrigo do Espírito Santo. E ao mesmo tempo que ele é um expressor da sua alma, ele é um abrigo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em lugar imundo. Se você realmente está insensível, você não está com o Espírito Santo, é porque seu lugar infelizmente está imundo. Seu corpo está imundo. Vamos rever nossos conceitos, vamos rever nossa salvação. O último tópico, última evidência, resumindo aqui, eu falei com o novo convertido, com o regenerado, ele tem o nascimento do seu eu espiritual. Ele tem também a morte do seu eu natural. Ele tem a alegria e a perseverança em Deus. E essa alegria, essa perseverança gera uma confiança em Deus. E por último, a pessoa salva, ela tem a consciência de que não foi ela que se salvou, foi Deus que salvou ela. A pessoa salva sabe que não pode fazer nada para ter tido aquela bênção. Se você ainda não é salvo, está procurando salvação, meu irmão, você não pode fazer nada. Quem pode fazer é Deus. Mas eu quero dizer alguma coisa para encorajar vocês aqui essa noite, porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. A mentira de Satanás está justamente aí. É porque Deus não tem obra na vida de Satanás. E Satanás inveja nós, porque Deus tem uma obra em nossas vidas. E essa inveja implica em setas demoníacas em nossa mente, dizendo que Deus não tem um propósito em nossas vidas. Que você, às vezes, Satanás fala que você não é salvo, o vizinho do seu lado é salvo e você não é salvo. E você cria aquele clima de segurança, aquele clima de complexo inferior, de que Deus não olha para você, não olha para suas necessidades. O vizinho faz milagre na sua vida, não. Mas eu quero dizer para vocês, nesse verso de João que a gente está lendo, mais adiante, Jesus fala para Nicodemos. Ao mesmo tempo que ele falou: Nicodemos, você não pode fazer nada. Aliás, ele fala para Nicodemos: você só nascendo de novo, Nicodemos. Ele não quis dizer isso para expressar uma ordem para Nicodemos. Ele não quis dizer para Nicodemos: Nicodemos, se esforce de toda a sua alma para que você possa conseguir nascer de novo.
Se você tentou uma vez, 3 vezes, 4, 5 vezes, tenta mais uma vez para ver se você consegue nascer de novo. Tem uns caras da minha faculdade aí, Guilherme. Nicodemos, você não pode fazer nada para que você consiga nascer de novo. Ele não foi uma ordem, uma responsabilidade que ele deu a Nicodemos. Deus não está te dando uma responsabilidade para você conseguir nascer de novo, porque você não vai conseguir nascer de novo. Quem vai fazer essa obra na sua vida é Deus. Você vai crer que Ele fez essa obra em sua vida. Seu papel é apenas crer em Deus. O que passa disso é idolatria, é pecado. Porque nesse mesmo capítulo, tem um dos versículos talvez mais conhecidos da Bíblia, que é o propósito da nossa vida aqui na terra. Que é o capítulo 16, que Jesus fala para Nicodemos, através de uma profecia, de que Jesus está doido esperando para que você crê nele. Jesus não está atrás ali, lá no fundo da igreja, falando, vem até mim, vem até mim. Jesus está aqui, eu estou aqui, basta você crer. É seu pecado que não deixa me ver. E não eu que não quero ter um encontro com você. É sua ansiedade que te sufoca e não deixa você crer em mim. É sua angústia que te entristece e deixa de achar que você não é uma pessoa filha de Deus, amada por Deus, com propósito aqui na terra. Porque Deus, verso 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Jesus não queria condenar Nicodemos, dizendo para ele o que o diabo diz que é: você é um impotente espiritual, você nunca vai ser uma pessoa espiritual. Não era isso que Jesus queria, falando para Nicodemos nascer de novo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer ao nome do Filho unigênito de Deus. Se você não crê em Deus, no Filho único de Deus que é Jesus, você crê na teoria do Big Bang, na evolucionismo puramente dito, num ser humano vindo do macaco. Você crê que a Terra é isso. Você crê que toda essa complexidade da natureza, do nosso ser, do nosso corpo, é o fruto por acaso. Quantas vezes temos essa atitude de ateu no nosso íntimo? E quando aparece um ateu, a gente replica eles, falando, não, ateu ali, é a pessoa do mal. Mas realmente você tem sido uma pessoa do bem? Você realmente tem crido em Deus? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Não, em momento foi Deus que se afastou de você, foi você que se afastou de Deus. Você não quis confessar sua fraqueza para Deus. Você viveu num mundo de escuridão. Você não quis ir à luz para Deus. Você não quis falar: Deus, minha deficiência é essa. Deus, eu tenho complexo de rejeição. Deus, eu sofri trauma do meu pai e da minha mãe quando criança. Deus, eu fui criticado por meus amigos na escola, na infância. E eu nasci com esse trauma. Só que eu nunca quis confessar isso diante de Deus, diante do Senhor. Então eu vivo uma vida de pecado, fruto dos meus traumas. E eu não quero ir para a luz, porque essa luz dói demais. E realmente dói. Essa luz dói. Ter um encontro com Deus dói. Ser confrontado por Deus dói. Se Deus usar uma pessoa para falar com você, dói muito. Porque seu ego é muito grande. Você não aceita. Se vier um anjo aparecer para você e falar para você mudar seus caminhos, você aí pode compreender. Mas se vier uma pessoa, você já tem barreira. Essa pessoa está vindo do diabo aqui, vindo me acusar, é acusador. Seu ego é muito grande. Nós, como pessoas naturais, tendem a viver na escuridão. A gente não quer ir para a luz dói. Mas a luz é o único caminho para você se libertar.
dói, é dolorido, mas é necessário. Você não é tudo aquilo que você imagina que é, não. Paulo admoesta nós falando, tem uma visão equilibrada de si mesmo. Tem uma visão equilibrada de si mesmo, que a maioria das vezes você pensa que você é mais do que você realmente é. Você não é esse bam que você pensa que é, não. Você é uma pessoa limitada, muito limitada. Mas Deus não fala isso para criar complexo na gente. Deus mesmo faz questão de falar isso se você não ir atrás dele, se você não se dispor, se rasgar da sua escuridão e ir diante da luz de ato voluntário. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Realmente, o que eu quero passar essa noite é que você não vai chegar a lugar nenhum se você não se render diante de Deus. E Deus não está ali no fundo, querendo que você ache Ele no meio da multidão. Ele está aqui na sua frente. Ele está no seu mais íntimo sentimento. Mas tem uma coisa que o separa dele, que é o seu ego. O seu ego que é o grande vilão do jogo. O seu ego determina determina a sua incredulidade, sua cegueira espiritual. Não é Deus que se não manifestou na sua vida até hoje, é o seu ego que não permitiu que você visse a Deus de forma como Ele é, puro, santo e irrepreensível. Vamos fechar os olhos para fazer uma oração. Quero agradecer a oportunidade da Lorena de ter me chamado aqui para pregar, do João Gabriel também. Eu tenho um testemunho para dar, que eu esqueci de falar no começo antes da gente fazer a oração, eu queria dar um testemunho. No final do ano passado, o profeta Renato Venâncio, quem conhece ele, veio aqui e me pegou ali na frente e falou muitas coisas favoráveis ao meu futuro e profetizou coisas realmente espetaculares para mim. Revelou para mim Deus revelou para ele até a cor do meu carro, até as ruas que eu andava. E no final da sua profecia ele virou para mim: não acabou ainda não, peraí. Até dia 31 de março você tem uma bênção. E hoje é o dia 31 de março. E foi uma bênção, tá? Um sonho cumprindo um sonho se cumprindo, eu pregando aqui, que eu sempre tive vontade. E quando eu subi aqui, eu falei: Deus, não seja feito, que não seja o meu ego ali em cima, que não seja a minha necessidade de ser provado diante dos homens, mas que eu realmente possa ser canal do Senhor para que pessoas se arrependam dos seus pecados. O que separa de você e Deus é só o seu pecado, só o seu ego, seu orgulho, sua vaidade. Deus, Ele está louco para desenvolver esse relacionamento de forma íntima. Deus está louco para você parar de ficar assistindo Big Brother e coisas mundanas que não te alimentam em nada. Deus está louco para que você volte a ler a Bíblia diariamente. Passamos até semanas sem ler a Bíblia, sem alimentar um sonho espiritual. Chega no final de semana, a gente quer que Deus faça a obra em nossas vidas, mas nós não. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, meu Pai, ministrando a esses jovens. Quero realmente, meu Pai, que o Senhor possa agir essa noite de forma íntima e poderosa na vida de todos aqui presentes, meu Pai. Que a cegueira deste mundo seja rasgada em nome de Jesus, meu Pai. Tua palavra diz que o Deus desta era cegou o entendimento das nossas mentes para que não possamos ver o Senhor, meu Pai, mas o Senhor está aqui aberto, meu Pai, para abrir uma vida de relacionamento íntimo, meu Pai, de comunhão para todos aqui presentes. O Senhor não é Deus de mentira, meu Pai, o Senhor é Deus de verdade, meu Pai, o Senhor é Deus de promessas,
Deus de milagres, meu Pai. Que a gente realmente possa desfrutar o Senhor da melhor forma possível, como um Pai amoroso, que está pronto a ter um relacionamento aberto, verdadeiro com a gente. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso ego, quebra tudo aquilo que nos afasta de ver o Senhor. Que possamos realmente andar na luz, que possamos aprender com Nicodemos e chegar ao Senhor diariamente e falar se realmente estamos sendo salvos. Que possamos questionar nossas crenças, que possamos rever nossos conceitos, a fim de que avaliemos nossas atitudes como cristãos. Realmente, Senhor, nada mais nos satisfaz do que a Tua presença em nossas vidas. A felicidade mora com o Senhor, meu Pai. O Senhor é dono dessa vida, meu Pai. Tua palavra diz que aquele que for perder a sua vida, a achará. E aquele que, em contrapartida, aquele que quiser achar a sua vida, a perderá. Porque o Senhor é o dono da vida. Como viemos ao mundo como criatura e não perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer da gente. Tira essa falta de fé de nossos corações. Coloque em nós corações tementes ao Senhor, corações voltados ao Senhor. E que a reverência e o amor ao Senhor sejam um motivo primordial em nossas vidas. Que isso seja manifesto também através das nossas atitudes. Que não adianta mudarmos nossas atitudes se antes não mudarmos nossas crenças. Será mentira, será hipocrisia. Dá a nós a misericórdia, a sabedoria para ver que aquelas pessoas que estão com atitudes erradas, que a gente possa mudar não as atitudes delas, através de repreensões, mas que a gente possa fazer aquela muda de pensamento, de crença. Possamos realmente ser discípulos do Senhor aqui na terra. Possamos salgar este mundo com a Tua presença. Te peço pela vida de cada um aqui presente, meu Pai. Que o Senhor retorne a nós esse coração de fé e confiança no Senhor, para que um dia possamos comemorar juntos as nossas glórias lá no céu, meu Pai, junto com tantos homens de Deus, meu Pai. Isso aqui passa, meu Pai, dê a nós esse sentimento, essa sensação de temporalidade aqui na terra, meu Pai, que nosso tempo aqui é limitado, meu Pai. Nosso tempo é limitado e o Senhor tem um objetivo eterno em nossas vidas, meu Pai. Eu te peço que esse objetivo seja claro em nossas mentes, nossos sentimentos. Em nome de Jesus, amém. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.